Olá pessoal, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, não é? Como nós aqui também estamos. Tenho postado pouco aí as coisas nas minhas redes aí, não é? E quero conversar um pouco com você hoje a respeito de algumas opiniões e algumas convicções minhas, não é? E queria compartilhar com vocês, embora respeite todos aqueles que discordem, tá certo? Não sou o dono da verdade e nem tenho razão em tudo que eu digo, mas vou colocar aqui algumas opiniões minhas. Nós estamos vendo hoje aí vários protestos pelo país, não é? Já desde domingo, quando terminou a eleição, e as pessoas se manifestando contra o processo eleitoral e contra o resultado das eleições. E é importante que as pessoas manifestem a sua indignação, manifestem o seu descontentamento, tá certo? Mas a minha opinião a respeito é que essas manifestações elas têm a sua importância, mas eu creio que a efetividade delas é muito pequena, perto do que realmente é preciso ser feito para que a gente possa causar um efeito no nosso país. Eu não sou militante de nenhum partido e de nenhum político, não é? Eu sou cristão. Eu creio na palavra de Deus como única regra de fé e prática, a Bíblia, não é? Somente a Escritura é minha regra de fé e de prática, não é? Minha maneira de viver. Eu procuro sempre pautar pelas Escrituras. Claro que não tenho aqui a presunção de dizer que sou perfeito e de que consigo colocar tudo em prática. Isso ninguém consegue, tá? Nenhum ser humano pode ser perfeito e obedecer perfeitamente a Escritura, a palavra de Deus. Isso é óbvio, não é? Mas assim, de acordo com a palavra de Deus, a doutrina marxista, a doutrina comunista, socialista é absolutamente anticristã, não é? Porque prega que as pessoas não devam buscar ter a sua própria autonomia, depender de si mesma, lutar pelas suas oportunidades, trabalhar para o seu sustento, não é? Ela prega um controle do Estado sobre as pessoas, prega contra a propriedade privada, prega ideologias que são absolutamente contrárias ao cristianismo e à palavra de Deus. Então, eu não sou partidário dessas doutrinas que a ideologia marxista, comunista, socialista prega, não é? Eu sou pela palavra de Deus. E é claro, é óbvio, ficou muito latente assim, muito visível para todos nós, que nós não tivemos um processo eleitoral justo, não é? Tanto a justiça eleitoral quanto a mídia e o poder judiciário foram absolutamente tendenciosos. Isso ficou muito claro em todo o tempo, que houve uma tendência, não é, a favorecer, a ajudar o lado que venceu as eleições a obterem o resultado, tá certo? Mas a gente não tem como comprovar que isso influenciou as pessoas a votarem, né? Que as pessoas votaram só por causa disso, tá? E eu vou aqui ao longo tentar explicar por quê. A menos que a gente consiga provar que houve uma fraude, não é, de que votos foram acrescentados ao lado vencedor e diminuídos ao lado perdedor, se não tiver uma prova que comprove isso, não é? O resultado das eleições é que as pessoas que acreditam na ideologia pregada pelo lado vencedor são a maioria no nosso país hoje, não é? Eles realmente são maioria, tiveram a maioria de votos e foram eleitos, até onde se sabe. Inclusive o próprio presidente da República não questionou isso, e também as pessoas que são do lado contra, né, a ideologia de esquerda também não conseguiram provar que está errado. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é assim, nós temos hoje uma boa parte, né, do nosso país, das lideranças do nosso país, que são contra essas ideologias, estão militando contra elas e tentando mostrar o quanto elas estão fora do padrão que Deus estabeleceu para o ser humano, para a humanidade, que é um domínio através de uma ideologia que quer dominar e escravizar o povo, não é? Mas
a vitória do pessoal da esquerda nas urnas, ela não começou a ser construída agora na campanha política. Eles estão trabalhando há muitos anos, não é? Eles já estão trabalhando há décadas, né? Se infiltrando nas universidades, nas escolas, na cultura, na mídia, na educação, no poder legislativo, no poder judiciário, não é? Eles prepararam esse momento. E talvez as pessoas que não concordam com... E então, as pessoas que são contra, não é, essas ideologias e que estão, ao meu ver, na minha opinião, do lado certo, do lado que nós devemos estar, não se atentaram para isso, não é? Nós simplesmente não prestamos atenção, não é? E eles armaram toda a estrutura e agora eles escolheram uma vitória. Então, a menos que se prove a fraude, esse jogo está perdido, não é? O próprio presidente disse ontem no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o ministro do Supremo que deu a entrevista, que o processo eleitoral acabou. Então esse jogo está perdido, não é? Mas ainda tem o campeonato, né? Tem muita gente ainda correndo, né? Nós temos aí, graças a Deus, hoje um legislativo que tem a maioria aí de pessoas conservadoras da direita, não é? E o legislativo é o poder que fiscaliza o executivo e o judiciário, né? Então precisamos acompanhar esses deputados, reforçar o trabalho deles e dos senadores, e paralelamente a isso precisamos acompanhar o que os nossos filhos aprendem na escola, o que os nossos jovens estão aprendendo na universidade, controlar o conteúdo que entra dentro da nossa casa, não é? Postarmos nas redes sociais conteúdos que são pautados pela palavra de Deus, procurarmos viver uma vida, não é, longe da corrupção, de integridade, para podermos construir agora, não é, um contra-ataque, vamos dizer assim, não violento, claro, mas no campo das ideias e no campo democrático, construir um contra-ataque, né, para tentarmos virar esse campeonato, né, tentarmos virar essa guerra, porque essa batalha eles ganharam porque fizeram um bom trabalho. Eles vêm se preparando há muitos anos, né? Na filosofia, na sociologia, na história, na psicologia. Eles vêm se preparando para chegar no momento em que chegaram. Fizeram maioria no Supremo Tribunal Federal, não é? Eles foram criando todo um sistema que agora tinha dado a vitória já em 2002, eles conseguiram governar por um tempo, tiveram uma derrota, não é? Há 4 anos atrás, mas a nossa vitória foi momentânea porque não nos preparamos adequadamente, né? Achamos que uma pessoa, um presidente ia salvar o mundo, e ele não salva o mundo sozinho, ele não vai salvar o nosso país sozinho. É a sociedade toda unida, todos os conservadores, todos aqueles que se dizem cristãos, e esses que se dizem cristãos precisam conhecer melhor a palavra de Deus, praticar o cristianismo com fidelidade, não é? Para podermos fazer com que esse jogo seja virado. Então, assim, o protesto, a manifestação é importante, mas o que vai realmente virar o jogo é se eu e você começarmos a trabalhar individualmente, todos juntos, não é? Brilhando todos ao mesmo tempo, na escola, na educação, na cultura, na saúde, no comércio, na indústria, na religião, nas artes, em todos os lugares. Nós precisamos mostrar o que a palavra de Deus fala a respeito de governo, o que a palavra de Deus fala sobre direitos civis, o que a palavra fala sobre educação moral, educação cívica, e ensinar civismo, civilidade, patriotismo e principalmente autonomia para as pessoas. Porque quem aprende a ser autônomo não aceita ser escravizado. Quem aprende a ser livre jamais aceitará a escravidão imposta pelo Estado ou por quem quer que seja. Então, eu e você precisamos virar esse jogo, mas esse jogo vai ser virado comigo e com você, cada um fazendo a sua parte na vida prática do nosso dia a dia. As manifestações são válidas, não estou criticando ninguém que se manifeste, tá certo? Eu particularmente não vou a manifestação, muito difícil participar de manifestação, porque eu acho que eu preciso fazer a minha parte no dia a dia, conversando com as pessoas que eu conheço, pregando para as pessoas que eu encontro e tentando de alguma forma mostrar qual é a verdade, o que a palavra de Deus diz
que é o importante e é o bom e a maneira certa do homem viver. E eu creio que todos juntos fazendo isso, vamos ser muito mais efetivos e poderemos com certeza virar esse jogo. Acompanhe os deputados, acompanhe os senadores, fiscalize o trabalho deles, acompanhe os trabalhos dos ministérios, acompanhe o que teu filho está tendo acesso na escola, na universidade, critique, não é? Denuncie o que for preciso, não aceite a corrupção, não pratique a corrupção, porque dá para virar o jogo, né? Temos ainda um grande exército aí que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. Eles não vão resolver sozinhos, precisam de cada um de nós. O Bolsonaro não conseguiu resolver sozinho, e nós também não conseguiremos, e os que estão lá agora também não conseguirão resolver sozinhos. É preciso que toda a população ocupe o seu espaço, não é? Pratique a sua civilidade, porque aí nós conseguiremos fazer a diferença nesse mundo e não deixar que o mal avance. As trevas, elas só têm efetividade quando a luz apaga. Se a luz estiver brilhando contra a luz, as trevas não têm absolutamente nenhum poder. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e o mal não pode prevalecer contra o bem. E a última coisa que eu quero pontuar é o seguinte: odeiem o mal, odeiem o pecado, mas amem os pecadores. Essas pessoas que estão militando pela esquerda estão cegas, estão escravizadas pelo diabo e precisam ser libertas, precisam de conversão. Então, ao mesmo tempo que a gente milita contra o sistema, nós oramos por essas pessoas, para que os olhos delas sejam abertos e elas venham a conhecer a verdade, se converter a Cristo, entregar a sua vida ao Senhor e abandonar esse sistema, que é um sistema que está absolutamente longe da vontade de Deus. Então não odeiem esquerdistas, não odeiem as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é pela verdade, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, não fale mal das pessoas, não critique as pessoas, não acuse, não condene. Ore por elas. Jesus falou assim: orem por aqueles que são inimigos de vocês, abençoe aqueles que vos perseguem. Não é? São pessoas que estão escravizadas pela maldade e precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Se nós estivermos criticando, amaldiçoando, acusando e condenando, estamos nos tornando igual ou pior que eles, porque tendo o conhecimento da verdade, estamos vivendo como se não conhecêssemos, tá certo? Então, é a última recomendação aí. Obrigado por me ouvir, obrigado por estar com a gente, um grande abraço, que Deus te abençoe.